igreja, paz e graça. Nós terminamos o capítulo 3 de Romanos, iniciaremos agora o capítulo 4, ainda com o debate sobre a justificação sem obras. Agora o apóstolo Paulo lança mão do ensino do Velho Testamento para demonstrar que não está ensinando uma nova doutrina, porque ele estava sendo acusado pelos judeus de que a justificação sem obras é uma nova doutrina. E assim, ele vai demonstrar no versículo 1 a 8 do capítulo 4, que até mesmo Abraão, o exemplo de retidão, o exemplo de vida justa, foi salvo sem as obras. E a primeira razão pela qual Paulo rejeita a ideia de Abraão ter sido salvo pelas obras é que, sendo assim, ou seja, se fosse pelas obras, ele teria razões para se gloriar. Veja o versículo 2, 4:2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ou seja, nem mesmo Abraão, o pai dos judeus, o exemplo maior de justiça, de vida reta, o amigo de Deus, era concedido o direito de se gloriar diante de Deus. A vanglória é expressão da justiça própria, é pressupor que o injusto poderá estabelecer a sua própria justiça diante de Deus. Isso para o apóstolo Paulo é inconcebível. Portanto, desde o Éden, quando o próprio Deus cobriu a nudez de Abraão com peles de animais, já demonstrando que o homem nada pode fazer por si mesmo, desde o Éden, nenhum homem foi aceito por Deus pela sua própria justiça. A segunda razão porque Abraão foi salvo pela fé, sem as obras, é o relato da própria Escritura. Em Gênesis 5, 15, 5 e 6, se diz que depois que Deus fez a promessa de que a sua descendência seria como as estrelas do céu, ele creu em Deus, ele creu na sua promessa, e isso foi-lhe imputado como justiça. Gênesis 15, 5 e 6. O que é imputar? Imputar é um termo contábil, um termo bancário. Significa acreditar na conta de alguém, que está bem de acordo com o versículo 4, onde o apóstolo Paulo argumenta que o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, porque trabalhou, nem como uma dívida, mas como uma dívida. Ou seja, imputar é acreditar na conta do trabalhador o seu salário, algo merecido, porque ele trabalhou. Com relação à nossa justificação é diferente, segundo o versículo 5, onde se diz que aquele que não trabalha, mas confia em Deus, sua fé é imputada como justiça. Há, portanto, dois tipos de crédito. Um crédito no mundo dos negócios e o outro crédito é com relação à justificação. No mundo dos negócios é um crédito, imputar é acreditar na conta de alguém que trabalhou, que fez por merecer. Em termos de justificação, o crédito não tem nada a ver com dívida, com merecimento, mas é o resultado da confiança naquele que acredita em nossa conta a sua justiça, ou seja, naquele que tem poder de nos tornar justo. Paulo lança a mão aqui de outro homem respeitado lá do Antigo Testamento, que é Davi. Outro exemplo, no Salmo 32, Davi fala: bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa maldade, ou não imputa iniquidade, não acusa de fazer coisas más, ou então, bem-aventurado o homem em que Deus não acredita em sua conta a condenação dos pecados. Portanto, é um favor de Deus acreditar na conta ou não acreditar. Ele não acredita quando nós confiamos nele. Na devocional de sexta-feira, e na de hoje também, de domingo, os autores ali da devocional falaram sobre a Páscoa, sobre o livramento dos primogênitos. O que é que as famílias fizeram para que os seus primogênitos fossem livres? Nada, apenas confiaram que o sangue nos umbrais das portas era o suficiente para livrá-los da morte. O sangue que prefigurava ali o sangue de Jesus Cristo. Segundo Coríntios 5, 19 e 21,
diz que Jesus na cruz estava reconciliando o mundo com Deus, não lhes imputando os seus pecados, porque Cristo se fez pecado por nós, versículo 21. Ou seja, Deus não imputou o pecado em nós, não creditou em nossa conta o pecado, mas creditou na conta do seu próprio Filho. É a doutrina da substituição. Por isso é que nós insistimos sempre aqui. Deus não nos torna justos, porque nós não somos justos. Ele nos declara, é um decreto nos declarando justo, porque Cristo já pagou a conta, já pagou a dívida que era nossa. Assim, o apóstolo Paulo mostra que em todos os tempos, desde o Velho Testamento, desde o Éden, nenhum homem mereceu o favor de Deus. Que, portanto, a salvação independe das obras, é de graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Que todos tenham um resto de domingo abençoado e aguardemos agora a celebração da ceia. Um abraço a todos.